A descoberta arqueológica mais fantástica do Vale dos Reis, nome dado ao cemitério destinados aos faraós, permitiu pela primeira vez que alguém conseguisse ver todos os tesouros incríveis de um faraó. Pois devido aos saques ocorridos há muitos e muitos anos atrás por pessoas daquela época, todas as tumbas anteriormente descobertas estavam vazias. E após muitos anos de buscas arqueológicas realizadas nessa região, o Vale dos Reis foi declarado totalmente mapeado, não havendo mais nada para escavar. Mas um homem não aceitava essa possibilidade, e seu nome era Howard Carter. Carter, um artista que aprendeu a desenhar e pintar com seu pai, sempre foi um admirador do Antigo Egito, até que em 1891, com 17 anos, ele conseguiu o emprego dos seus sonhos copiando os relevos pintados em tumbas do Antigo Egito. Até que Carter, fascinado com toda a história do Antigo Egito, se tornou arqueólogo, e com o passar dos anos, um dos arqueólogos mais bem-sucedidos trabalhando nas expedições. Até que em 1909, Carter conheceu George Herbert V, Conde de Carnarvon, mais conhecido como Lord Carnarvon, que também era apaixonado pela história do Antigo Egito e pelas artes do país. Lord Carnarvon era muito rico, então ele decidiu contratar Carter para liderar as suas escavações pelo Vale dos Reis, onde ambos possuíam a vontade de descobrir uma tumba intacta, e Carter sabia onde deveria procurar. Ele acreditava que ainda havia tumbas não descobertas por suas pesquisas em listas de faraós, registradas em paredes de templos. Uma das que faltavam que chamava mais atenção era a de Tutankhamon. Então, seu plano era examinar detalhadamente todos esses locais, porque em outras explorações, essas escavações não eram feitas sistematicamente, eles escavavam aqui e ali aleatoriamente. Pouco tempo antes, uma outra expedição encontrou vários objetos usados em sepultamentos com o nome de Tutankhamon escrito. E isso foi o que mais convenceu Carter que a tumba estava ali em algum lugar. Até que em 1914, assim que tiveram permissão para trabalhar no vale, a Primeira Guerra Mundial começou e soldados foram enviados ao Egito para lutar. E devido a isso, as expedições foram canceladas por tempo indeterminado. Após 3 anos de espera, enfim eles tiveram permissão para iniciar seus trabalhos no vale. Com o objetivo de encontrar a tumba, eles precisavam de um bom plano. Então Carter desenhou o mapa dos Vales dos Reis em 1917. E o que ele fez de novo é separar o vale em setores, onde cada setor tinha 30 metros de largura, e depois dividiu em quadrados, com a ideia de escavar até o leito rochoso de cada quadrado desses. O plano era cavar e retirar todas as pedras de um setor por vez, o que se mostrava um mega trabalho. Para ter sucesso na empreitada, Lord Carnarvon empregou centenas de homens e meninos. Enquanto os homens escavavam, os meninos mais novos retiravam as pedras do caminho, resultando em uma operação que retirou milhares de toneladas de terra. Essa operação seguiu por 5 anos sem encontrar nada. Então, em 1922, Carnarvon, apertado financeiramente por causa da guerra, diz a Carter que não poderia mais continuar com a expedição. Carter, desesperado para continuar a expedição, implorou para que continuasse, o que fazia sentido, pois faltavam explorar apenas 2 setores. E então Carnarvon acabou aceitando o apelo de Carter. E em 1º de novembro de 1922, iniciou-se a última temporada de buscas, que era sua última chance. A dificuldade agora era escavar próximo à tumba de Ramsés VI, já que ela era um lugar turístico e ter que limpar as cabanas construídas pelos trabalhadores da época seria um baita problema. Alguns dias depois do início das escavações, um menino que trabalhava na expedição levando potes de água aos escavadores abriu um buraco no chão para apoiar o pote, quando ele percebeu que bateu em uma superfície diferente e dura, e logo correu para contar sua descoberta para a equipe. Seu nome era Hussein Abdul Rasul. Logo eles começaram a retirar as pedras da área, revelando diversos degraus, que levavam a uma escadaria que ia até uma porta selada. Entusiasmado,
Carter enviou um telegrama a Lord Carnarvon informando sobre a sua descoberta. E ansioso, Carnarvon viajou imediatamente até o Egito para presenciar esse feito de perto. A parede que eles haviam encontrado estava carimbada com selos ovais com uma escrita, e esse nome era Tutankhamon. Porém, eles perceberam que algo estranho estava naquela porta, pois parecia que o lado esquerdo tinha sido rompido e lacrado novamente, o que indicava que alguém já havia entrado na tumba antes. Isso na época era muito comum, devido aos ladrões de tumbas que saqueavam e os sacerdotes a fechavam novamente. Ansioso para descobrir o que havia lá dentro, Carter logo quebrou a parede, e quando entrou na tumba, se deparou com um longo corredor cheio de pedras, indicando que realmente a tumba havia sido saqueada. Porém, restava saber até onde os ladrões teriam ido. Até que em 26 de novembro do mesmo ano, eles encontraram uma nova entrada. Carter resolveu então fazer um furo na pedra que tampava essa parede, e com uma vela conseguiu ver todos os magníficos objetos guardados naquela tumba. Entre elas estavam peças de ouro, como pulseiras, anéis, colares, broches, cintos, punhais, bengalas e bumerangues e tecidos. E também mobílias variadas que incluíam tronos, barcos, estatuetas, vasos de alabastro, que era um tipo de vaso de cerâmica usado para guardar óleos e perfumes, e também carruagens e mais uma infinidade de objetos totalizando mais de 5.000 peças. Muitos desses objetos se referiam à sua morte, onde era possível ver deuses esculpidos para ajudar em sua passagem para o mundo dos mortos, e também objetos usados durante a sua vida. Para preservar os objetos, Carter chamou uma equipe para auxiliá-lo. Para estabilizar cada item, eles usaram cera de parafina, que depois foram embalados em panos e plásticos para serem transportados em caixas de madeira até chegarem ao Museu Egípcio do Cairo. E essa descoberta não poderia vir em uma hora melhor, pois na época era marcada o fim da Primeira Guerra Mundial e a passagem da gripe espanhola que havia levado mais de 50 milhões de vidas. Então uma boa notícia sobre o mundo antigo era algo emocionante para as pessoas. Em 2 meses, eles haviam retirado cerca de 700 objetos do salão, porém, ainda não haviam encontrado o maior tesouro deles, a múmia. Mais próxima das estátuas de Tutankhamon, outra parede com selos havia sido observada. Em 16 de fevereiro de 1923, Lord Carnarvon e Carter a derrubaram, encontrando mais paredes pintadas e um belo painel dourado e azul, onde ali estava enterrado o rei morto Tutankhamon. Dentro do salão funerário, Carter descobriu uma porta dourada e quando passou por ela se deparou com um santuário, onde haviam mais 3 santuários um dentro do outro. I suppose most excavators would confess to a feeling of awe, almost embarrassment, when they break into a tomb closed and sealed by pious hands so many centuries ago. 33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood, and yet the signs of recent life were around us. A half-filled bowl of mortar, a blackened lamp, the chips of wood left on the floor by a careless carpenter. We had penetrated 2 chambers, but when we came to a golden shrine with doors closed and sealed, we realized that we were in the presence of the dead king. Fora desse salão, existia uma outra câmara com a estátua do deus Anubis, o deus responsável por guiar e embalsamar os mortos. Alguns dos barcos encontrados eram usados para levar os mortos até o submundo, junto a vários caixotes decorados que também foram encontrados. Mas antes de encontrar o corpo de Tutankhamon, algo inesperado aconteceu. Lord Carnarvon falece. Picado por um mosquito em seu rosto, Lord Carnarvon se barbeou e acabou se cortando com a navalha. Como na época ele não passou iodo para evitar a infecção, o corte infeccionou gerando uma sepse, um tipo de infecção generalizada que acometeu todo o seu corpo levando à morte. Quando Carter ficou sabendo da notícia, ele ficou devastado, entrando em luto no mês que se seguiu. Como não havia nada que pudesse ser feito, ele voltou a trabalhar, e para acessar a múmia de Tutankhamon,
os escavadores primeiro retiraram uma parede da câmara funerária. Depois de retirarem o teto de cada santuário, que pesava mais de 1 tonelada, e depois finalizando retirando os painéis decorados, dentro do sarcófago menor, em volta de panos e mortalhas de linho, estava a múmia. E quando eles retiraram os panos, se depararam com uma esfinge de ouro do jovem faraó. E antes que pudessem abrir o caixão, era anunciado que o trabalho na tumba estava suspenso. Isso porque a visita de oficiais políticos e pessoas influentes atrapalharam a expedição de Carter. E furioso com a situação, junto com a sua equipe, ele acabou discutindo com as autoridades. Até que em outubro de 1925, Carter retomou a expedição e finalmente conseguiu o tão esperado momento, que era ver a múmia pela primeira vez. Quando ele levantou a esfinge completamente feita de ouro, eles se depararam com mais mortalhas de linho envoltas em outra esfinge. E ao retirá-la, se depararam novamente com o caixão envolvido em uma camada de material que era até então bastante perfumado e desconhecido. Então, aquecendo o material e utilizando solventes químicos, pouco a pouco eles foram o removendo. E a surpresa é que depois de retirado eles se depararam com outro caixão. Porém, desta vez, completamente feito de ouro coberto por pedras preciosas, todas esculpidas com desenhos. E quando levantaram essa segunda tampa, perceberam que a múmia do rei estava coberta com uma máscara de esfinge que também era totalmente feita de ouro. E quando retiraram essa máscara, lá estava finalmente a múmia de um adolescente. O fato de encontrarem uma múmia tão jovem explicava o fato das câmaras serem pequenas e dos objetos estarem todos juntos e jogados. Este era um claro sinal de que o jovem faraó morreu repentinamente. As descobertas feitas no túmulo de Tutancâmon trouxeram muitas e novas descobertas sobre como os egípcios antigos viviam. Hoje, sabemos muito pouco sobre o processo de mumificação, e todas as informações que acumulamos ao longo dos anos foram trazidas por registros de Heródoto, um historiador grego que viveu entre 485 e 420 anos antes de Cristo. Esses registros mostravam 2 tipos de processo de mumificação. Em um deles, o corpo não era aberto e os órgãos não eram retirados, porém o corpo recebia uma lavagem interna com óleo de cedro que dissolvia os intestinos e logo depois o corpo era dissecado pelos embalsamadores por meio de processos químicos durante 52 dias. Após esse período, ele era coberto por faixas por mais de 16 dias. Em seguida era inserido em um sarcófago, onde aguardava 3 dias para depois finalmente ser sepultado. Já o segundo processo era um pouco diferente. No primeiro passo, eles retiravam todos os órgãos, realizando uma abertura lateral no corpo para alcançar os pulmões, estômago, fígado, intestino e coração, na tentativa de danificar o mínimo possível tanto os órgãos quanto o corpo. Depois de retirados, cada órgão era banhado com uma substância química chamada de natrão. Na cabeça, eles utilizavam longos ganchos para remover o cérebro pelo nariz, e diferente dos outros órgãos, não consideravam o cérebro um órgão de grande importância. Composto de silicato de sódio e alumínio, com a função de dissecar e impedir que bactérias se alojassem nos tecidos, o natrão era bastante utilizado para isso. Em seguida, esses órgãos eram envolvidos individualmente em bandagens de linho e colocados em jarros. Concluída a retirada dos órgãos internos, as cavidades do corpo também eram preenchidas com natrão. Depois disso, o corpo era levado para o ritual de choro, onde as pessoas descalças e vestidas de branco choravam e lamentavam com gritos alucinantes, enquanto erguiam as mãos e ficavam de joelhos para externalizar toda a dor pela morte. Esses rituais eram realizados por um grupo denominado carpideiras. Após esse ritual, o corpo era entregue aos embalsamadores, que chamavam a família e apresentavam modelos de esfinges e cadáveres de madeira, que eram todos coloridos de formas diferentes, de acordo com o que a família pudesse pagar. E assim que escolhido, o processo de embalsamento se iniciava. Nele, o cadáver era emergido em uma banheira de natrão durante 70 dias, e depois desse procedimento, ele era mais uma vez banhado e protegido por tiras de panos revestidas com cola, finalizando o procedimento finalmente.
Então, o corpo era enviado à família para que o colocassem no sarcófago. E a partir disso, o sarcófago era levado ao túmulo, onde lá era realizada mais uma cerimônia que tinha o nome de Cerimônia da Abertura da Boca. Nela, o sacerdote abria magicamente a boca da múmia para que ela pudesse falar e se defender no tribunal de Osíris, um tipo de julgamento onde se pesava o coração do falecido em uma balança para que a pessoa recebesse aprovação para ser absolvida na vida eterna. No ritual, o seu coração deveria ser mais leve que uma pena. Caso contrário, o indivíduo não poderia entrar no Duat, uma espécie de submundo dos mortos. Em consequência disso, sua cabeça seria devorada pelo deus Amut, um monstro parte leão, parte hipopótamo e parte crocodilo. Pinturas de baixo relevo levam a crer que o embalsamador usava uma máscara feita de argila cozida no forno, e que nos dias de hoje é utilizada em cerâmicas e construções, com o intuito de proteger dos fortes cheiros emitidos durante o processo. Essa máscara tinha o formato do deus Anubis, que era considerado pelos egípcios o guia das almas até o submundo. Com técnicas forenses modernas, foi possível identificar que Tutankhamon era uma pessoa magra, com aproximadamente 1,60 m de altura. Seus dentes incisivos eram bastante grandes e sua arcada dentária era projetada para frente. Os pesquisadores conseguiram descobrir também que Tutankhamon tinha uma leve escoliose, um tipo de problema muito comum hoje que leva ao encurtamento da coluna. Se não bastasse tudo isso, com visíveis deformações no pé esquerdo, estava claro que ele também era manco. Essa condição era causada pela doença de Koller-Freiberg, conhecida como um tipo de necrose do tecido ósseo dos pés, que fazia com que seus ossos médios que ligam o pé aos dedos tivessem lesões muito dolorosas, que o impediam de andar normalmente. Tutankhamon foi o último dos faraós da 18ª dinastia, filho de Amenhotep, também conhecido como Akhenaton, o faraó herético. Seu pai foi o responsável por uma nova crença chamada atomismo, um novo dogma espiritual e político que unificava a fé diretamente à figura do disco solar Atom, um tipo de objeto que indica apenas um deus, o Deus Sol. Chamado de o culto a Atom, este foi o momento mais próximo que o Antigo Egito chegou a uma religião onde existia apenas um deus. Além disso, ele também transferiu a capital do Egito, Tebas, para a própria cidade, a Akheraton. Naquela época, estes atos geraram uma grande satisfação popular, que como consequência levou a uma forte oposição das pessoas e dos sacerdotes, levando a problemas para sua sucessão. Após a morte de seu pai, Tutankhamon assumiu o trono por volta de 1333 a.C., ganhando o título de faraó mais jovem da história egípcia, com apenas 9 anos de idade. Durante seu reinado, ele também foi usado como forma de reestruturação da religião, que tinha crença em diferentes divindades, e também retornou a capital para Tebas, o que trouxe novamente a paz, retornando tudo aos moldes tradicionais estabelecidos antes da revolução de seu pai. Durante a vida, pai de Tutankhamon era casado com Nefertiti, com quem teve 6 filhas. Com muito desejo de ter um menino, e na esperança de conseguir isso, Akhenaton casou-se com sua irmã Kia. E quando Kia engravidou de um menino, essa relação incestuosa levou ao provável motivo da saúde frágil de Tutankhamon. Apesar do choque e das possíveis consequências de um incesto, era comum existirem esses tipos de relações na época. Na tumba, também foram descobertas 2 fetos embalsamados junto ao sarcófago do seu pai, sendo 2 meninas, uma de 5 e outra de 7 meses de gestação. Ao analisar os registros encontrados juntos às múmias na tumba, descobriu-se que o motivo da morte tão precoce se deu pelo fato de Tutankhamon ter se casado com sua meia-irmã, Ankhesenamon, filha da primeira esposa de Akhenaton. Por muito tempo se questionou as hipóteses da morte de Tutankhamon. Entre elas estava a coice de cavalo, queda ou atropelamento por uma carruagem, assassinato de seus conselheiros, tuberculose ou malária. Essas principais teorias que envolvem a sua morte começaram em 1968, porque uma equipe da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, realizou exames de raio-x onde foi diagnosticado traumatismo craniano, ou seja, onde 2 pedaços de ossos do crânio estavam soltos. E por isso, muitas pessoas defendem que Tutankhamon foi morto por algum golpe em sua cabeça, levando-o a uma hemorragia causando a sua morte.
Outra teoria é de que talvez ele tenha caído de sua carruagem e depois foi atropelado, pois além das suas fraturas na cabeça, o seu fêmur estava quebrado e o seu joelho deslocado. Novas pesquisas com diversas técnicas forenses modernas mostraram que é provável que os ossos do crânio tenham se soltado durante o embalsamento, fragilizando ainda mais todas essas teorias. A teoria mais popular é sobre uma doença infecciosa que causa febre aguda e que é transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles, que hoje conhecemos como malária. Isso porque, em exames de DNA realizados em amostras dos seus restos mortais, foram encontradas múltiplas infecções de malária na sua versão mais letal. Então, pesquisadores acreditam que por causa da sua má formação no pé, Tutankhamon havia caído e quebrado o fêmur, gerando assim uma infecção próxima ao joelho, acometendo ainda mais sua saúde. Em seu túmulo, foram encontradas vários tipos de frutas e sementes que os egípcios usavam para tratar febres e dores, e esse achado dá bastante força à teoria de que Tutankhamon sofria de malária antes de morrer. Apesar de todo o avanço tecnológico que alcançamos hoje, não existem evidências suficientes que comprovem a real causa da morte de Tutankhamon, o que deixa a vida deste grande faraó um verdadeiro mistério para nós. Outra curiosidade que Carter observou é que o pênis do jovem faraó estava mumificado como se estivesse ereto a 90 graus, e não se sabe muito bem o porquê fizeram isso, mas talvez tenha alguma ligação com a fertilidade. No entanto, durante a sua transferência, o pênis desapareceu misteriosamente. E mais recentemente, no dia 16 de agosto de 2022, saiu uma nova notícia revelando um novo escândalo, onde Carter pediu ao egiptólogo Alan Gardner, um tipo de especialista na cultura e história egípcia, que traduzisse os hieróglifos encontrados na tumba de Tutankhamon. E mais tarde, como presente a esse favor, Carter deu o que eu acredito que se chama amuleto WHM, usado em oferendas aos mortos, afirmando que não era um dos objetos da tumba. Então, desconfiado da situação, Gardner levou o amuleto até Rex Engelbeck, até então diretor britânico do Museu Egípcio do Cairo na época. E quando o diretor comparou com os outros objetos que o museu possui, ele viu que o artefato combinava com as demais peças, e que possivelmente ele foi roubado. Reforçando essa ideia, um dos principais egiptólogos da Universidade de Long Island, nos Estados Unidos, alega que houveram muitos rumores sobre Carter ter furtado tesouros. E agora com essas afirmações, não existe mais dúvida sobre isso.